Graça e paz, irmãos. Amém? Mais uma semana que se passou e nós estamos novamente reunidos na casa do Senhor para louvar o seu santo nome. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos dar a Ele o melhor de nós e que possamos louvar o seu nome, louvar o seu amor, o amor de Deus que é imensurável, não temos como medir a profundidade do amor de Deus. Cantemos. Oh, profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Amém? Então nós não podemos mensurar, medir o tamanho do amor do nosso Deus. E é nisso que nós vamos andar hoje no culto, falar sobre isso, os nossos textos, as nossas canções. Que nós possamos nos entregar ao Senhor no seu amor, sabendo que o Senhor nos amou de tal maneira, não olhando as nossas falhas, não olhando os nossos erros, mas Ele nos ama como nós estamos. Isso é maravilhoso. Então, que o Senhor possa ser exaltado através das nossas vidas, não só hoje no culto, mas no todo o decorrer do nosso viver. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigada por teu amor. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ama de forma que nós não podemos compreender. A nossa mente humana, ó Deus, não tem capacidade de compreender, Senhor Deus, o amor que o Senhor tem por nós. E nós, ó Deus, nos entregamos a Ti, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito, muito obrigado, Pai, por tão grande cuidado, tão grande zelo por nossas vidas, tão grande proteção a cada dia. Que nós possamos observar os teus caminhos, que nós possamos obedecer a tua palavra, Pai. Ouvir a tua voz, dar ouvido ao teu Espírito Santo quando fala conosco, Pai.
É o que nós te oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Podemos assentar. Vamos abrir nossos cantores no hino de número 25. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida Ele não negou. Por vontade própria Ele se deu por nós. Por vontade própria Ele disse, eu vou resgatar um homem, vou dar a oportunidade para que eu e você pudéssemos ter vida. Então é um amor excelso. É um amor que Ele não negou, esse amor. Nós, como humanos, podemos negar muitas vezes o amor, mas Jesus, Ele não negou esse amor por nós. Amém? Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos ver dado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Obrigada, Pai, por o Senhor ter providenciado o nosso resgate. É muito bom saber desse amor, que alguém nos ama dessa maneira, né? Nós vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 11. É um texto que acredito que a maioria de nós já conhecemos, que foi o que nós cantamos no início. É um texto de louvor ao Senhor, pela grandeza do amor dele. Romanos 11, 33 a 36. Todo mundo encontrou? Amém. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos, como dizem as Escrituras Sagradas? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo que existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Amém? Louvado seja o Senhor. 1 João capítulo 4. Todo mundo encontrou? 1 João capítulo 4, versos 9 e 10. Diz assim:
Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amém? Então nós só amamos, meus irmãos, porque Deus nos amou primeiro. Nós não sabíamos o que era amor antes de Deus nos amar. Então, nós só podemos demonstrar amor pelos nossos irmãos, demonstrar amor por Deus, porque Ele primeiro deu o exemplo a nós. Ele se mostrou, e Ele se mostrou através do seu Filho Jesus Cristo. E através de Jesus, nós somos perdoados. Amém? Então, que Deus seja glorificado através das nossas vidas e que nós possamos observar a vida de Jesus e querer ser como Jesus. Observar os mandamentos do Senhor e procurar obedecer os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor. Então, que a gente possa ver e observar esses mandamentos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos continuar louvando ao Senhor nosso Deus com o ministério de música. Boa noite, igreja. Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos nos colocar de pé, né? Vamos ver se a gente anima um pouquinho o culto de hoje. Vamos cantar juntos. Vem, esta é a hora da adoração. Todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, 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 esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás, já. Oh, vem, vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua
celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive, ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive, ele reina para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive, ele reina. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive, ele reina. Vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Amém. Vamos cantar Ainda que a Figueira. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam,
Todo-Poderoso. Senhor, seja o centro em nós, ó Pai, para que as tribulações, quando cheguem a nós, Senhor Deus, que dependente das coisas que aconteçam, Pai, se o amanhã não acontecer do jeito que a gente quer, Senhor Deus, se o passado, Senhor Deus, não foi esquecido completamente por outras pessoas como a gente quer, mas como o Senhor apaga, Senhor Deus, nosso coração vai estar livre disso, Senhor Deus. Mesmo que as coisas não apareçam como a gente desejar, Senhor Deus, quando o Senhor é o centro da nossa vida, Pai, nada disso importa. Senhor Deus, que estejamos sempre lembrando disso, ó Pai, para que o Senhor seja suficiente em nossa vida todos os dias, ó Pai. Seja o nosso despertar, o nosso caminhar, o nosso dormir, Senhor Deus, o nosso falar, o nosso abraçar, Senhor Deus, o nosso demonstrar de amor, seja tudo em nós, Senhor Deus. Pai amado, quando as tempestades vierem, Senhor Deus, e elas estão por vir, ó Pai, para algumas pessoas as tempestades já chegaram, Senhor Deus, mas Tu, Senhor Deus, é o nosso abrigo, ó Pai. Tu és a nossa proteção, Senhor. Tu és tudo, Pai, que nós precisamos e é de Ti, Senhor Deus. Nós só temos a Ti, Senhor Deus, e isso não é um lamento, Senhor, é um brado de vitória, Pai. Nós podemos dizer para o mundo, não preciso de mais nada, porque eu tenho o Senhor, o Deus de Israel, o Deus poderoso, Senhor. O Deus que plantou no meu coração a esperança do que há por vir, da vitória que já me foi dada pelo sangue de Jesus. E é isso que nós te agradecemos, Paizinho. Traz, Senhor Deus, a Tua palavra através do Teu servo, pastor, Senhor Deus, aos nossos corações, para que nós possamos crescer e ser alimentados, Senhor Deus, por um alimento sólido, Senhor, que fortaleça o nosso espírito, Senhor Deus, para as nossas batalhas. É isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, Paizinho. Amém e amém. Com a palavra, o pastor. Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quantos estão felizes em Cristo Jesus, digo amém? Amados, é grande privilégio para nós estarmos reunidos aqui. Nós estamos conscientes da provisão, do cuidado do nosso Deus. Fico muito preocupado com os irmãos que estão aí sem querer sair da toca, né? Parece que a igreja virou centro de contaminação. O pessoal anda em supermercado, em todo canto. A gente liga, como é que está, meu irmão? Não, pastor, estamos dando tempo por causa da pandemia. Você está dentro de casa mesmo, irmão, o tempo todo? Se você tiver, tem alguma coerência. Mas se não está, você está saindo para outros lugares, está achando que a igreja contamina. Vou dizer, a gente está fazendo 2 cultos para dar oportunidade a todos os irmãos, no sábado e no domingo, a gente participar. Mas ainda tem muito espaço aqui ainda vazio. Que Deus possa despertar os amados, né? Amados, nós vamos falar essa noite, queria antes agradecer a presença de todos, louvar a Deus por sua determinação. A Bíblia diz que Deus recompensará aqueles que o buscam. E diz também em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Há uma recompensa que Deus nos promete. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Nós vamos refletir um pouco hoje sobre o reino de Deus. Vamos adentrar nesse mistério essa noite. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21 do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Quem encontrou, diga amém. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem poderão dizer ele está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Oremos, querido Deus e Pai, dai-nos, Senhor Deus, sabedoria do Teu Espírito, consciência, para que nós saibamos, ó Pai, discernir, ó Deus, a Tua palavra e os mistérios da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, organiza nossas ideias e nos ajuda a compreender pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, as verdades do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. A palavra traduzida aqui por dentro de vós, em algumas traduções ela vai aparecer também entre vós, né? No sentido de que o reino havia chegado e que ele se manifestaria através das pessoas. Para nós entendermos, amados, o que Jesus veio fazer, quando a gente fala do reino de Deus, geralmente se imagina
naquela questão poética de que o céu, né, é o reino que está nos céus. Não, é o reino estabelecido na terra. Nós lembramos que quando o homem, Deus colocou o homem lá no jardim do Éden, uma das ordens de Deus ao homem, a única dada em cima de tudo, é que o homem se multiplicasse. E a segunda ordem qual foi? Que ele dominasse, que ele tivesse domínio, ou seja, que ele tivesse governo sobre toda a criação de Deus. Deus deu ao homem o governo, o domínio, ou seja, o direito de exercer o governo sobre a terra. E através do pecado, o homem entregou esse governo, infelizmente, a Satanás, e o diabo entrou e trouxe, através do pecado, a morte, o sofrimento, toda a miséria e desgraça nessa terra é fruto da desobediência humana. No propósito inicial de Deus é que o homem dominasse, que o homem governasse, mas para isso Deus precisou enviar o seu Filho Jesus Cristo como um homem. Ele entra de forma legítima, ele vai para um corpo humano, para que, como homem, ele possa conquistar aquilo que é do homem, o governo, e estabelecer, então, o reino de Deus na terra. Nas nossas mensagens que a gente está transmitindo sobre oração, nós estamos falando sobre o Pai Nosso, onde Jesus situa ali a vontade de Deus, o reino de Deus vindo à terra, porque Jesus, na verdade, essa é a mensagem central dele em todo o Evangelho. Ele começa dizendo isso: arrependei-vos porque chegou a vós o quê? O reino de Deus. Ele está o tempo todo trazendo a consciência de que o reino chegou, e o rei chegou. E a prova disso é que ele vai desempenhar esse papel, ele vai dominar, ele vai exercer domínio sobre todas as mazelas da terra, ele domina sobre os elementos naturais como o vento, a fúria do mar, e ele vai exercendo domínio, governo, para nos mostrar o que é o reino. É verdade que durante muito tempo se imaginou que o reino de Deus se estabeleceu em Jerusalém. Na Idade Média, eles lutaram pelo reino de Deus, que era Jerusalém, né? Tanto os muçulmanos como os católicos, né, lutaram, fizeram as cruzadas, aquela luta toda, achando que aquele pedaço de terra lá era, na verdade, o reino de Deus. Hoje em dia não mudou muito o conceito, porque tiraram lá de Jerusalém, mas se colocou nas religiões. Muitas igrejas acham que elas são as detentoras do reino de Deus. Algumas chegam até a afirmar que fora daquela religião não há salvação, porque eles detêm as chaves que dão acesso ao reino. Então, tudo isso aí é um equívoco, porque, na verdade, o reino de Deus, ele se estabeleceu entre nós de uma forma muito, muito viva, e o que Jesus veio trazer para nós foi um reino, não uma religião. Vamos dar uma olhadinha em João capítulo 4. Em João capítulo 4, nós vamos encontrar Jesus conversando com a mulher samaritana, aquela famosa conversa da mulher samaritana, onde Jesus, no capítulo 19 e 24, no capítulo 4 de João, ele diz o seguinte: o Senhor disse à mulher, Senhor, disse à mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, no entretanto, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, podes crer-me, mulher, a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram aquilo que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que nós observamos claramente aqui, Jesus fazendo uma distinção entre o reino de Deus e as religiões. Não haveria mais um espaço onde a religião exerceria esse domínio do reino. E Jesus tira isso, tira esse foco das religiões e coloca no relacionamento com Deus. O reino de Deus se estabelece dentro de nós. É aqui onde o reino começa. Quando Jesus se torna Senhor da nossa vida, quando a nossa vida se submete totalmente à autoridade de Deus. Lá no jardim do Éden, Deus disse para o homem dominar todas as coisas, mas havia uma coisa que o homem não podia dominar. Quem? O seu Criador. Então, o homem governaria em parceria com Deus. Deus sujeitou a ele todas as coisas e ele então se sujeita a Deus, para que fique claro que o reino estava estabelecido em harmonia com o Pai.
É a mesma instância da oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é a nossa oração. Ou seja, estamos pedindo que o reino de Deus se estabeleça entre nós, que a autoridade de Deus se faça entre nós, que a vontade soberana de Deus seja maior que a nossa. Então isso rompe todos os parâmetros da religião, das denominações, que hoje são tantas. Então Deus não está recluso ou restrito a uma religião, muito pelo contrário. Ele procura os verdadeiros adoradores, aquele cujo coração se quebrantou diante dele, aquelas pessoas que reconheceram, não na sua religião, mas em sua própria vida, a autoridade de Deus. Porque não adianta a pessoa estar dentro da igreja, ela vindo a uma igreja, sendo assídua e dedicada à sua religião, quando lá fora Deus não exerce governo nenhum sobre sua vida. E é o que nós temos visto, tantos maus testemunhos. Inclusive falamos disso aqui domingo passado, dos escândalos que estão ocorrendo aí, e isso escandaliza as pessoas ao ponto delas apontarem essas pessoas como se elas fossem representantes do reino, mas não é. O que caracteriza um representante do reino é a sua submissão à vontade do Pai. Lembra o que Jesus falou em João 14, 21, né? Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que verdadeiramente me ama. Os judeus religiosos daquele tempo diziam que o reino de Deus, as portas eram o templo de Jerusalém. Os samaritanos, coitado, que Jesus joga de uma forma dura aqui com essa mulher, ele diz: vocês adoram o que vocês não conhecem, porque vocês não têm autenticidade no conhecimento da palavra, vocês têm religião, e religião não leva a pessoa diretamente a Deus, a menos que ela tenha conhecimento da verdade. Então, Jesus coloca que o lugar de adoração havia acabado com situação religiosa, mas estava no coração do ser humano. Ali também, fora do monte, onde Josué levou o povo para anunciar as bênçãos que os samaritanos ali tinham como lugar santo, Jesus responde que a nova ordem havia chegado. O importante agora não era onde adorar, mas como adorar. Não dizia só respeito ao lugar, mas ao lugar de adoração, que é o coração, ao adorador. Jesus enfatiza que muitos adoram sem conhecimento da verdade, como os samaritanos. E é o que nós vemos hoje, tanta superstição religiosa, tanta superstição. Eu tenho conversado com as pessoas contam histórias. Ah, mas fulano conta uma história assim, que aconteceu com fulano. Só lendas e mais lendas. Mas o que a palavra de Deus nos firma aqui, é que nós precisamos ter conhecimento da verdade, e abandonar essas lendas. O altar que o Senhor requer é o coração. Deus procura os verdadeiros adoradores. Para quê? Para dar a eles o acesso ao reino. Para permitir que eles entendam, compreendam e entrem no reino. Nós que compreendemos essa verdade, fomos libertos da ignorância espiritual. Nós conseguimos esse acesso pela graça de Deus, na compreensão de que Jesus é o Rei. E que o reino de Deus está estabelecido na nossa vida. Por quê? Porque nós nos submetemos ao governo do Senhor, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o direito de governar, o direito de exercer a nossa vontade, nós entregamos ao Senhor, e esse é o grande diferencial. Jesus, ele acusou os religiosos judeus de usarem a religião para excluir as pessoas do reino de Deus. Você já imaginou isso? Olha a denúncia de Jesus em Mateus 23, 13. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Olha que miséria a religião faz com o ser humano, como a gente tem visto aí, pessoas que não entram e nem deixam entrar aqueles que querem. Ao invés de apontarem para Jesus, apontam para a mãe dele, apontam para os discípulos dele, e mandam as pessoas seguirem outros que não é Jesus Cristo. E o único referencial de salvação é Jesus Cristo. E aí os fariseus estavam fazendo a mesma coisa. E Jesus diz: vocês são os hipócritas. Vocês não entram e nem deixam entrar aqueles que querem. Como é que eles estavam fazendo isso? Colocando a religião à frente do coração do adorador e não o Senhor dos senhores. Ensinando as pessoas que a salvação era através de rituais, através de comportamentos. Não coma isso, não toque aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Condicionando a salvação a esse tipo de besteira
que Jesus rechaçou e ele condenou esse tipo de comportamento, quando ele disse que não é o que o homem come que leva ele à petição, mas é o que sai de dentro dele que prejudica ele. Não há nenhum mal no que você põe para dentro. Jesus diz que você come, vai para o estômago, depois é jogado fora. O mal está dentro do coração humano. E fazendo isso, os judeus, os fariseus hipócritas, tornaram os judeus religiosos ao ponto deles crucificarem Jesus, deles excluírem as pessoas da sociedade. Quando Jesus tentava se aproximar dos pecadores, eles diziam que Jesus era instruído por Satanás, porque ele comia, bebia com gente que não tinha idoneidade nenhuma, porque para eles, a religião deles é que dava a eles esse poste, essa postura, esse patamar acima dos outros. Então, amados, Jesus condenou isso. As regras e normas religiosas geram falsas impressões de adoração e impedem que o adorador se quebrante verdadeiramente. Eu vejo, às vezes a gente vem para a igreja, estava ali vendo as meninas louvando, eu fico pensando isso. A gente vem aqui preso, a gente quer louvar, mas fica olhando se as pessoas estão observando o nosso comportamento. Quando, na verdade, a única pessoa que a gente tem que prestar conta é para Deus. O único que está olhando verdadeiramente nosso coração é o Senhor. E a gente fica, às vezes, com essas restrições da religião, do lugar onde a gente está, como se a gente não tivesse compromisso com Deus, mas com a igreja, com esse templo, com essas paredes, ou com as pessoas que estão aqui. Nenhum aqui vai justificar o outro. Nenhum de nós justifica o outro. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, e o único que justifica o pecador é Jesus Cristo. Então nós não podemos restringir a nossa adoração, ou a nossa maneira de ser, por questões religiosas. A religião, ela acentua o fazer, mas o verdadeiro adorador, ele compreende que ele precisa ser, e que a nossa essência está em ser, e não no fazer. O reino de Deus está acima das religiões, pois promove comunhão com o Senhor. Jesus disse: pois onde estiverem 2 ou 3 de vocês reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Ele não fala do nome de religião, ele não faz citação a nenhuma religião, ele diz: onde 2 ou 3 de vocês se reunirem no meu nome, lá eu estarei, honrando o que vocês estão fazendo. Eu estarei lá para honrar, porque Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus está procurando em nós sinceridade. Deus está procurando transparência na nossa vida, que nós precisamos apresentar ao Senhor. O reino de Deus também não está limitado a um lugar. Ele não está limitado a um lugar. Aí nós voltamos para Lucas, capítulo 17, e nós compreendemos aqui na leitura que nós fizemos, né? Lucas 17, 20, 21. Vocês não poderão dizer que o reino de Deus está aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. As palavras de Jesus quebram esse paradigma religioso de que o reino de Deus se estabelece em Jerusalém, na terra. Não existe nenhum lugar em especial onde Deus manifesta o seu poder, como dizem os esotéricos e alguns religiosos, né? Vão lá para Jerusalém, querem conhecer a gruta o local que Jesus nasceu, né? O local da crucificação. O pessoal vai para aquele muro, chorar no muro, vai lá. Tudo isso aí é balela, o reino de Deus não está nesses pontos. E aí, os pontos de peregrinação, as pessoas chegam nessas igrejas de peregrinação aí, vão lá, choram, é uma choradeira, uma emoção. Aí eles acham que Deus está presente no emocional deles, porque eles se emocionam naquele lugar, porque está todo mundo naquele lugar tal emocionado. Se você quiser fazer um teste, entre no velório. Você entra no velório, está todo mundo chorando, você se comove. Às vezes, sem conhecer um morto, você fica com o coração doído e triste, porque está todo mundo naquele ritmo de emoção. Do mesmo jeito, a pessoa vai para uma festa, está todo mundo pulando, feito louco, naquela loucura lá. Você ali naquele meio acaba se contagiando com aquilo também. E as pessoas acham que a emoção, ela pode guiar o relacionamento com Deus. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não existe nenhum lugar especial, você não precisa subir no monte para orar. Já tem igreja que botou até o nome, né? Igreja fulano de tal, do monte de oração, do monte da oração, onde as pessoas procuram um monte para subir, achando que subindo no monte vão estar mais perto de Deus. Pode estar mais alto com relação à terra, mas não é isso que a Bíblia fala. Onde 2 ou 3 de vocês se reunirem, estarei no meio. Se a pessoa procurar um monte para ficar no lugar mais isolado, para orar,
aí eu não digo nada não. Mas achar que lá em cima do monte você é mais ouvido do que embaixo, lá no Velho Testamento, a Alana citando aqui, foi isso que os inimigos do povo de Deus diz: esse povo é um povo dos montes, vamos lutar com ele lá no vale que eles vão perder. E Deus disse: eu vou mostrar para eles que eu sou o Deus dos montes e dos vales, e eles venceram a batalha nos dois lugares. Então, Deus é Deus, e Ele não está restrito a lugar de adoração. Você não precisa ir a um lugar para encontrar-se com Ele. Ah, pastor, mas Jesus não subiu o monte várias vezes. Por que você acha que Jesus subiu o monte, meu irmão? Havia uma multidão atrás dele o tempo todo. Era um dos poucos lugares onde ele ficava isolado. Se saía pelo meio do povo e ia para os montes, geralmente no Monte das Oliveiras, que era onde eles montaram um acampamento na região de Jerusalém. Mas não há nenhuma restrição com relação a isso. Nós não podemos dizer que o reino de Deus está em lugar tal ou em lugar tal. Não existe mais uma elite racial na terra. É o que o apóstolo Paulo afirma em Gálatas 3:28. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos são iguais em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, acabou a barreira racial, acabou a barreira religiosa, acabou a barreira de lugar. Tudo isso cai por terra porque o reino de Deus veio se estabelecer na vida dos homens, para que eles dominem a terra, para que eles voltem a ter o domínio que foi entregue a eles lá no Jardim do Éden, porque nós somos o povo que Deus libertou, e nós reinamos com Cristo nessa terra. Nós precisamos retomar essa caminhada de autoridade sobre essa terra. No encontro de Jesus com o jovem rico, isso fica muito evidente, né? O reino de Deus é estabelecido no coração do adorador. O reino de Deus é o governo de Deus em cada vida que se rende e se entrega ao rei. Quando o jovem rico chega a Jesus, perguntando o que podia fazer para herdar a vida eterna, e Jesus diz: você conhece os mandamentos? E ele diz: claro, eu não só conheço os mandamentos, como eu os obedeço desde criança. Mas o que é que me falta para ser perfeito? Jesus, você quer ser perfeito? Então o rei deu uma ordem a ele. E aí colocou à prova se realmente ele queria ser um súdito do rei e queria fazer parte do reino. Qual foi a ordem do rei para ele? Vai, vende tudo que tu tem e entrega aos pobres. Ele obedeceu o rei? Como é que ele queria entrar no reino sem a obediência ao rei? Como é que ele queria fazer parte do reino se ele não atendia ao rei? O rei disse: você cumpre os mandamentos? Cumpre. Pois agora eu vou lhe dar uma ordem. Você está perguntando para mim como é ser perfeito? Vai e vende tudo que você tem e distribui aos pobres. Quando ele recebe a ordem do rei, ele se renega a obedecê-la. E é justamente esse o ponto divisor de águas na nossa vida, irmãos. Quando nós precisamos mostrar a quem nós realmente servimos. Se nós somos súditos do rei, quando o rei nos dá uma ordem, se nós obedecemos ela ou não. É naquele ponto onde vai requerer de nós honestidade, sinceridade, onde vai requerer de nós transparência. É nessa hora onde nós precisamos nos render ao rei, que vai ficar claro se o nosso coração está ali de fato. O jovem rico procurou Jesus em busca de segurança eterna. Aquele jovem se mostrou um bom religioso, mas para o reino de Deus, o que interessa é o coração, é aquilo que está dentro e que se evidencia naquilo que você faz. Jesus desafiou aquele homem a mostrar submissão ao rei, obedecendo. E nós vimos que ele não obedeceu. Quando eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu reconheço que não sou dono de nada e que Ele é dono de tudo e eu sou apenas um administrador do rei. Isso faz uma grande diferença na nossa vida. Porque se nós reconhecemos que o Senhor é dono de tudo, nós reconhecemos também que Ele é o rei que supre a nossa necessidade. Ele é o rei que está interessado no bem-estar do seu povo. E é o melhor de todos os reis. Porque se nós somos súditos do Senhor, a única preocupação do rei é com o bem-estar do seu povo. E a preocupação do seu povo é estar submissa à ordem do seu rei. É isso que a Bíblia mostra o tempo todo para nós. É o que nós precisamos reconhecer na nossa vida. A verdadeira evidência da presença do reino está numa vida de obediência e submissão. Como eu citei já João 14:21, nas palavras de Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mateus 7:21, texto muito conhecido: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque tem que haver uma compatibilidade.
Como é que eu digo que o Senhor, chama a Deus de Senhor o tempo todo? Oh, meu Deus, com muita gente aí o tempo todo. Oh, meu Deus. E é uma reza, uma repetição do Pai Nosso. Nesse estudo que nós estamos fazendo do Pai Nosso, eu estou mostrando que essa é uma oração extremamente comprometedora. Mas muita gente não sabe disso. Aí fica chamando a Deus de Senhor, Senhor, mas na hora de obedecer a Deus, nada de obediência. E aí é onde se evidencia realmente que nós somos. Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos Deus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, é isso que você tem que procurar no seu coração. Se você tem sido uma pessoa que tem andado em obediência a Deus. Porque não adianta a gente dizer Senhor, Senhor, se a gente não obedece a Deus. Jesus contou a parábola de dois filhos que o pai mandou um deles ir para a roça trabalhar. Meu filho, vá para o campo trabalhar. E o menino disse, pai, eu vou, tudo bem. Mas aí Jesus disse que saindo ele da presença do pai, tomou outro rumo, não foi. Só de H disse na presença do pai que ia. E o pai então desafiou o outro filho, disse, meu filho, vá trabalhar no campo. E o menino disse, não vou. Mas saindo dali, arrependeu-se e foi, obedeceu o seu pai. E Jesus mostra ali quem é realmente aquele que anda com Deus. É aquele que diz, mas não faz, ou aquele que mesmo relutando, obedece. A obediência é característica fundamental dos súditos do reino de Deus. E é isso que nos leva a tomar parte desse reino. Para fazer parte do reino de Deus, é exigida também a mudança do governo, uma mudança radical. Tão radical essa que Jesus em João 3 diz que é necessário nascer de novo. Para entrar, ele disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino, não pode entender o reino, não pode compreender o reino, é preciso nascer de novo, porque a nossa vida de pecado, ela é sujeita ao pecado. Nós precisamos de libertação dessa vida de pecado, para nós vermos o reino, contemplarmos o reino, vivermos as maravilhas do reino. O novo nascimento é uma condição ao reconhecimento único da autoridade de Jesus na nossa vida. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos capítulo 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Tem que haver uma compatibilidade, uma vida mudada, é um coração transformado e uma boca que confessa aquilo que crê e que vive nessa coerência. Está ficando difícil ser servo de Deus, irmãos. Está ficando difícil viver no reino, nessa terra. Abre o olho. Precisamos abrir os nossos olhos, porque nós estamos sendo assediados, muito assediados pelo pecado. Essa pandemia, eu tinha a impressão de que ela ia levar as pessoas a ficarem cada vez mais quebrantadas aos pés do Senhor. Não, o pessoal foi cada vez mais rebelde. Eu acho que ficou claro para muita gente o que é que eles realmente eram. Então é hora de parar e fazer uma reflexão. Nessa pandemia, como foi o meu comportamento? Será que eu me comportei como um filho de Deus de verdade? Porque o que eu vi foi muita rebelião. Eu vi foi muita gente fraquejar, ao invés de se aproximar de Deus. Só fiquei me lembrando de Apocalipse, quando João descreve lá que a praga vinha, arrebentava todo mundo, aí diz assim, o texto diz, mesmo assim não se arrependiam dos seus pecados, pelo contrário, blasfemavam contra o Deus dos céus. Será que é esse o caminho? Nós já estamos vendo que isso se evidencia com muita facilidade. O reino de Deus não é uma imposição, não se obriga ninguém a entrar no reino, porque Deus só aceita a obediência voluntária. Nós devemos pregar a palavra. O Espírito Santo então trabalha convencendo as pessoas, depois delas receberem a palavra de salvação. Se elas não querem entrar, irmãos, parente nosso, muita gente está morrendo, está indo para o inferno porque quer. Porque Deus abriu a porta, Deus mostrou a entrada, Deus anunciou o caminho, usou pessoas para chegar nessas pessoas, mas infelizmente são pessoas extremamente rebeldes, se rebelando contra o Senhor, e que não há salvação. Por isso a mensagem do Evangelho é uma convocação pessoal. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependimento, irmãos, não é apenas o remorso do pecado. Arrependimento é realmente uma atitude, é uma mudança radical na sua atitude.
Quando alguém reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua rendição põe em ação o amor de Deus. E o que é que Deus faz imediatamente? A rendição do pecador. Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo diz que nós somos arrancados do império das trevas. E a palavra que Paulo usa lá é tirados pela raiz, fica nada, e transportados, ou seja, plantados no reino do Filho de Deus. Aí nós somos então salvos pela graça de Deus. Tudo que nós precisamos é de rendição. Uma nova vida começa com o governo, com o reino de amor de Cristo em nosso coração. Deus está estendendo para nós esta noite a sua mão de misericórdia, para que nós possamos alcançar a graça de tomar parte no reino de Deus. Meu irmão, meu querido, é um chamamento para nós urgente. Nós não podemos deixar ou deixar-nos enganar pela religiosidade. Nós precisamos de atitude diante do Senhor. Eu queria que você curvasse sua cabeça nesse instante. Feche seus olhos. Se você essa noite, amado, tem andado longe do Senhor e você quer retomar a sua caminhada com Deus, você quer se recompor diante da autoridade de Deus na sua vida, se você fraquejou, se você errou e você não se arrependeu do seu pecado, eu não vou chamar ninguém para vir à frente. Você levanta a sua mão onde você está e eu vou orar com você. Todo mundo está de cabeça baixa, você vai levantar sua mão e eu vou orar pela sua vida. Se alguém quiser aceitar Jesus esta noite como Senhor e Salvador, ser recebido no reino eterno de Deus, levante sua mão nessa hora também. Nós vamos orar com você. Amém. Pode baixar. Mais alguém nesse momento, quebrantando-se o coração, colocar sua vida diante do Senhor. Levante sua mão onde você está. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero ver a sua vida transformada, ser mudado. Você está bem com Deus, meu amado? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, recebe, ó Deus, o reconhecimento do nosso coração, Senhor, que só Tu és Deus e que Teu Filho Jesus Cristo é Senhor de todos nós. Reconhecemos a Tua soberania sobre nossa vida, nos submetemos à autoridade da Tua palavra, Senhor, reconhecendo que o Teu reino é soberano sobre nossa vida, que venha a nós o Teu reino, que nós sejamos agentes propagadores desse reino, que sejamos embaixadores desse reino, que sejamos a luz do mundo, que aponta para aquele que é a porta, que é Jesus Cristo nesse mundo. Ó Deus, usa nossas vidas, ó Pai, para que possamos trazer mais pessoas ao Teu reino, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, ó Deus, com esse reconhecimento em nosso coração, possamos andar nessa terra com o coração quebrantado, submissos à autoridade da Tua palavra em nossa vida, em nome de Jesus. Que se estabeleça em nós o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.